Olá pessoal, meu nome é Francisco Bento, eu sou estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal do Cariri e estudo no Centro de Ciências Agrárias da Biodiversidade, na cidade do Crato, e sou bolsista do Programa de Integração Ensino e Extensão da Universidade. Nele eu trabalho na área de agrometeorologia e por meio dele vou fazer uma série de vídeos para falar um pouco sobre esse assunto. Nesse primeiro vídeo, eu trago um pouco de definições e conceitos gerais em meteorologia. De início, temos o termo meteorologia, que por definição é o ramo da ciência que estuda os fenômenos físicos da atmosfera. Seu campo de atuação abrange o estudo das condições atmosféricas em dado instante, ou seja, das condições do tempo. Na meteorologia, existe uma parte dela que é voltada ao estudo dessas condições no meio rural. E esse estudo é importante para se ter a melhor produtividade agrícola possível. Os tratos culturais e os cuidados que se tem com as plantações, como irrigação, aplicação de defensivos agrícolas, entre outros cuidados, são determinados por meio dessas condições no momento na atmosfera. E sua previsão, por exemplo, para os próximos dias, para os próximos meses, o acompanhamento diário dessas condições é importante para se ter uma melhor tomada de decisão. Eu falei que a meteorologia ela estuda as condições na atmosfera em um dado momento de tempo. Só que o que seria essa atmosfera? Bem, a atmosfera é um envelope gasoso que reveste a superfície da Terra e ela é relativamente fina em comparação ao tamanho da Terra. Nela está todas as condições favoráveis à vida, tanto de seres humanos quanto de plantas e outros seres vivos, e acontecem diferentes fenômenos meteorológicos nela, que são o foco da meteorologia. Essa atmosfera ela é subdividida em diferentes camadas. Não vou focar muito sobre cada uma dessas camadas porque levaria um pouco mais de tempo. A função principal do vídeo é falar o que seria esses fenômenos meteorológicos. Então, o importante é saber o que é a atmosfera. Ela é uma massa em contínuo movimento e induz variações nas condições predominantes numa região. O estado da atmosfera pode ser descrito por variáveis que caracterizam sua condição energética. Para um local, essa descrição pode ser em termos instantâneos, definindo sua condição atual, como em termos estáticos, definindo a condição média, que é o que nós vamos falar no próximo slide. Aqui a gente tem duas definições importantes, uma é de tempo e a outra é de clima. A gente costuma dizer que a sensação que a gente está sentindo no momento é o clima, seja de chuva, sol, frio ou calor. A gente costuma afirmar que isso é o clima, mas não é bem assim. Isso seria o tempo, porque se trata da condição geral da atmosfera em um dado momento. Já o clima é um comportamento da atmosfera durante um período longo de observação, que é mais ou menos 30 anos. O tempo de um local é observado durante esses muitos anos para se determinar o clima daquela região. A gente pode ver isso mais bem exemplificado aqui. Essa imagem é uma previsão do tempo para a cidade do Crato, onde ela vai dar as condições de chuva, de umidade, de vento, entre outras coisas, para os próximos dias. Por isso, é uma previsão do tempo, já que vai expressar uma condição passageira da atmosfera que não vai levar muito tempo e que vai passar rapidamente. Por isso, uma previsão do tempo, já que vai ser uma coisa bem mais rápida. Já o clima, ele é uma condição mais longa que necessita uma série de estudos ao longo de muitos anos para determinar as condições naturais daquele lugar.
Aqui a gente tem, por exemplo, o semiárido nordestino, que é essa região em amarela, que ocupa grande parte da região nordeste. Isso levou uma série de anos para determinar que o clima dessa região seria semiárido, por ter determinadas condições de temperatura, de chuva, de vento, entre outras condições. Por isso, se determina o clima desse local, por ser um longo período de tempo. Tanto o clima quanto o tempo, eles são expressos por elementos meteorológicos, que são grandezas variáveis que caracterizam o estado da atmosfera. Entre elas estão a radiação solar, a temperatura, a umidade relativa, a pressão atmosférica, a velocidade e direção do vento, a precipitação. Esse conjunto de variáveis descrevem as condições atmosféricas num dado local e instante. Por isso você se faz o estudo dela e tem uma previsão do tempo, ou durante uma série de anos você vai determinar o clima daquele local a partir desses elementos meteorológicos. Os elementos meteorológicos eles vão ser condicionados a partir de fatores meteorológicos, que podem ser uns fatores geográficos, tais como latitude, altitude, continentalidade ou oceanalidade e o tipo de corrente oceânica. Esses fatores eles vão influenciar nas condições meteorológicas de cada local. Por exemplo, a latitude. Ela é determinada pelas linhas denominadas de paralelos, que a mais famosa, a mais conhecida é a linha do Equador. As condições para a linha do Equador é diferente das condições dos polos da Terra. É bastante diferente. Então, isso vai variar de cada local que você está. A altitude é a diferença para o nível do mar. Por exemplo, próximo ao mar você tem certas condições, e em cima das montanhas você tem outras condições. E assim acontece com a continentalidade ou oceanalidade, que é a proximidade com o oceano. As condições próximas ao oceano é diferente das condições do interior, bem do interior, que não tem a influência de ventos fortes, de umidade, entre outros fatores. Assim também o tipo de corrente oceânica, que influencia cada uma dessas condições. Aqui eu trouxe um exemplo que é o da pressão atmosférica. Por exemplo, quando você tem uma altitude maior, você vai ter uma pressão atmosférica bem menor, já que a massa de ar que está sobre você ela vai ser menor, então ela não vai exercer tanta pressão assim como uma menor altitude, que a massa de ar sobre a pessoa ela é bem maior, exercendo uma maior pressão. Em resumo, é isso. E aqui temos a radiação solar. Por exemplo, quando o Sol ele está mais próximo da linha do Equador, a incidência de raios solares vai ser mais ali na linha do Equador em si. Já os polos serão menos atingidos por esses raios e tendo uma menor incidência nesse período do ano que o Sol está mais próximo da linha do Equador. Esse foi o conteúdo desse vídeo e virão outros vídeos com outros assuntos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo.